Shalom Shalom Ha. E você responde aí, Baruch Hashem, porque só Ele, o Eterno, Todo-Poderoso, é que pode nos dar a verdadeira paz. Hoje vamos falar de um assunto muito conhecido e acredito que você já ouviu falar no Ahavat Israel. Você sabe o que é Ahavat Israel? Se não sabe, por favor, nos acompanhe que você vai entender com profundidade a alahaica. Uau! Vamos lá? Aonde que se encontra esse texto, primeiramente? Esse texto ele se encontra lá em Vaikra, em Levítico, capítulo 19, versículo 18. E eu quero ler com você na Tanakh, para que a gente venha ter melhor profundidade a respeito desse texto. Vamos lá então, Vaikra, Levítico, capítulo 19, versículo 18, aonde nos diz: não te vingarás e nem guardarás ódio contra os filhos de teu povo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno, conforme está na Tanakh. Aliás, aqui na Tanakh, no Codex de Alepo, a palavra, quando foi traduzida do original, ela foi mudada para Eterno. Eu já comentei isso para você. Geralmente nas Bíblias de tradução judaica, elas mudam a palavra em relação ao Codex de Alepo. A palavra aqui, eterno, na realidade, ela foi trocada do original, porque o original não é eterno. No original, eu acho que eu já comentei no vídeo passado para você, que no original está o Shem HaMeforesh, o nome absoluto do eterno, Yud Rei Vav Rei. É o nome impronunciável do Eterno, do Santo Bendito. Mas, então aqui o texto está nos falando a respeito do amor ao próximo. Agora você já sabe o que é o Ahavat Israel. Mas como Ahavat Israel e não é amor ao próximo? Você vai me perguntar, no hebraico, como é que nós falaríamos amor ao próximo? Seria Ahavat Haver, poderia ser Ahavat Haver, Ahavat, amor ao amigo. Também tem uma palavra para próximo, que seria Ahavat Banash. Banash no hebraico é próximo, indivíduo. E ainda tem uma outra palavra que nós poderíamos usar também para próximo, para indivíduo, para amigo, companheiro, que seria Ahavat Reach. Todas essas palavras nós poderíamos dizer que poderia se referir ao próximo. Mas, devido a uma decisão dos sábios judeus no passado, e essa decisão ela não aconteceu de um dia para o outro, ela demorou séculos para chegar nessa definição. Nós podemos chamar de uma decisão derabanã, ou seja, baseado na tradição dos sábios judeus. Então, ela não está ligada à visão deoraita da Torá revelada a Moshe. Porque na Torá nós vemos a palavra próximo. Mas eu quero te convidar para que a gente venha adentrar a importância dessa mitzvot, desse mandamento. Primeiro, eu quero lembrar para você que no vídeo passado nós falamos sobre o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Bem, se você não ouviu o vídeo passado, eu quero te convidar para você assistir esse vídeo porque é muito interessante.
você entender a unidade absoluta, indivisível e nunca composta do Eterno. É isso que Yehoshua nos ensinou. Mas, além dessa máxima da Torá, além dessa mitzvot, desse mandamento de extrema importância que é a base de todo o judaísmo, Yehoshua também nos trouxe um segundo mandamento de importância praticamente igual. Ele diz, olha, desses dois mandamentos depende toda a Torá. E está lá conforme o texto que nós fizemos o vídeo passado, que é Marcos capítulo 12. Mas em relação ao Havat Israel, o amor a Israel, ele está exatamente no versículo 31. Quando Yehoshua, ele declara que o amor ao próximo é um mandamento de extrema importância, como é o Shema Israel. E o que os sábios judeus, eles falaram no decorrer da história sobre este mandamento, o amor ao próximo, ou a Havat Israel? Então, nós temos, o primeiro que eu trouxe para você é Hillel. Hillel, um rabino de uma importância muito grande para o judaísmo. Foi um tanaíta do século I, e inclusive a tradição judaica diz que a escola teológica de Hillel foi que iniciou a compilação do Mishnah. Agora você imagina, nós estamos falando do Mishnah, é a tradição oral que depois, ligada à Gemara, deu origem ao Talmud. Então, eu quero trazer para você uma máxima de Hillel, que é muito conhecida entre os judeus, que inclusive ela se chama a ética da reciprocidade. Mas o que Hillel falou de tão importante? E está ligada ao Havat Israel. Preste atenção, eu quero ler para você. Então Hillel, ele tem essa frase célebre, que tudo que é judeu já ouviu falar. Aquilo que é odioso para você, não faça ao seu próximo. Isto é toda a Torá. O resto é só explicação, é ir e aprender. Veja bem, Hillel, ele diz que toda a Torá está baseada nisso. Aquilo que você não quer que seja feito para você, não faça ao seu próximo. Depois eu quero trazer para você outro rabino de uma importância muito grande também no primeiro século, que é o Rabi Akiva ben Yosef. Rabi Akiva, quando ele é questionado a respeito do Havat Israel, ele fala: este é o maior princípio da Torá. Esses dois rabinos que eu citei, Hillel e Rabi Akiva, são do primeiro século. Poucos anos de diferença de Yehoshua. E eles foram ouvidos, a voz deles foi elevada entre os séculos. Mas é um incrível, parece algo sobrenatural que a voz de Yehoshua HaMashiach, o Gadol Melach, o ungido do Eterno, não foi absorvida pelo povo de Israel da mesma forma. Mas é claro que nós sabemos e entendemos que isso foi a vontade do Eterno. Agora eu quero trazer para você o posicionamento de um outro rabino, de uma importância muito grande ao judaísmo, Rabi Itzhak ben Shlomo Luria. Ele nada mais é do que aquele que criou praticamente toda a cabala moderna que nós temos, a cabala mística, a cabala luriana que se chama. Diferente da cabala que veio, a cabala tradicional de Bar Yochai.
Então, Rabi Itzhak Luria, ele trouxe a Cabala, um sentido mais místico, mais profundo da Cabala, né? E ele fala o seguinte, Rabi Itzhak Luria: toda manhã antes das suas preces, comprometa-se a amar outro judeu, como a si mesmo. Então suas preces serão aceitas e produzirão frutos. Muito próximo do que o Yoshua falou há 1.500 anos atrás, há mais de 1.500 anos atrás. E eu quero trazer esse posicionamento, esta palavra de Yoshua. E eu quero dizer para você, se você é um irmão messiânico, um descendente de judeu, ou um gentil, um goim convertido ao judaísmo messiânico, que acima de qualquer posicionamento rabínico tem que estar a palavra de Yoshua HaMashiach. Ele é o maior rabino, é o maior rave de todos os tempos. Ele nos traz a visão correta da Torá. Mas eu vos digo que todo que se encolorize sem razão contra seu irmão é culpado diante da corte. E todo que disser a seu irmão Haká, essa palavra, possivelmente, eu estou usando a Peshittá, ela está usando uma transliteração do hebraico para o aramaico. Possivelmente ela é uma palavra hebraica que é rachá, que significa maldoso, maligno. Culpado é diante da congregação, e todo que diga idiota está condenado a guerraná. Aqui guerraná está sendo usado no aramaico. No hebraico é guerrinon. Tanto a palavra guerrinon como a palavra que está sendo usada aqui no hebraico guerraná, ela significa a mesma coisa, vale de Rinom. E o que é esse vale de Rinom, Eliahu? Vale de Rinom era um vale que ficava fora dos muros de Jerusalém, aonde era feita a queima do lixo. O que o Yoshua quer falar então em relação ao Guerrinom, ou Vale de Rinom? Ele está dizendo que todo aquele que falar que seu irmão é um idiota, ou seja, qualquer palavra ofensiva, qualquer palavra de baixo escalão direcionada ao seu irmão, você, diante do Eterno, é como se fosse um lixo que deve ser queimado. É isso que Yoshua está falando. Portanto, se estás apresentando tua oferta no altar, e se recordas ali que teu irmão tem algum rancor contra ti, deixa a tua oferta ali no altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e vem depois e apresenta a tua oferta. Aqui nós temos duas palavras importantes que podemos extrair desse final dessas palavras de Yoshua. Primeiro delas é Corban. Yoshua ele fala que se você tiver alguma coisa contra seu irmão e for levar uma oferta no altar, ele está falando aqui da Corban. Corban, no original, é mais próximo do original, é o ato do homem, do ser humano, se aproximar do Eterno. Isso é Corban. Aqui a Peshittá usou a palavra oferta. Existe, conforme a Torá, 3 korbanot. A primeira delas era uma oferta de comunhão. A segunda era uma oferta, poderia ser uma oferta de agradecimento, e também tinha oferta, que era o holocausto,
que era uma oferta em busca de uma expiação pelo um pecado. Porque ele estava falando que qualquer oferta que o indivíduo fosse levar para o altar, qualquer corbanã, ele primeiro deveria fazer o quê? E aí está a segunda palavra que se suscita do texto, que é a techuvá. A techuvá é o ato de arrependimento, de retorno. Só que não é um arrependimento simplesmente na sua psique. É um arrependimento por ato, por conduta, por ação. E Yehoshua está falando, você deve fazer a techuvá. O que é techuvá? Esse judeu que ouviu, esse escriba, esse mestre da lei, quando ouviu que Yehoshua estava falando que ele deveria ir até seu irmão para fazer as pazes com seu irmão, para se consertar com seu irmão, ele entendeu que o Yehoshua estava falando da palavra techuvá. Então, nós vemos a importância dessa mitvot. Nós vemos sábios hoje discutindo e falando e ensinando essa mitvot em Israel. Mas Yehoshua, ele era, o que eu vou falar? Um machar. Um machar. É tudo que se espera. Yehoshua, o Ramachá, então nos ensinou com profundidade a respeito do Ahavat Israel. Nos ensinou a respeito da vingança, do ódio contra o seu irmão. Qual é o posicionamento? O que eu e você devemos fazer? Está certo, os rabinos que discorrem sobre esse assunto estão certos, mas eu quero dizer para você que o Yehoshua muito antes já falou, já tinha interpretado, já tinha trazido a luz para esse mandamento. Mas existiu uma discussão de vários séculos que hoje Israel já não discute mais, os judeus não discutem mais, e por isso que se chama essa mitvot, esse mandamento de Ahavat Israel, amor a Israel, em vez de amor ao próximo. Porque, como eu falei no início, ficou decidido que o próximo que o mandamento estava falando era os judeus, era o povo de Israel. Mas eu quero perguntar para você, você sabe o que Yehoshua falou sobre isso? Será que o próximo é só entre judeus? E eu quero ler com você lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. E eu quero pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, essa tradução, eu quero ler com você. Na Bíblia de Jerusalém, então Lucas 10, a partir do versículo 25, vamos ler. O que diz o texto aqui? Eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja bem que ele está perguntando sobre a vida eterna, sobre o reino vindouro, sobre o Olam Rabá. Ele disse: o que está... E Yehoshua, Jesus, ele disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Aqui eu quero chamar a sua atenção para esse legista ou esse doutor na lei, esse sábio da lei, quando ele responde só a metade do chamar. Primeiro, isso aqui é um parênteses. É impossível, completamente impossível, inaceitável, um doutor na lei, um sábio da lei, um mestre da lei, ele não pronunciar o Shema completo. Possivelmente, ele declarou aqui, conforme nós, no vídeo passado, lá em Marcos 12, nós falamos que o próprio Yehoshua, ele declarou o Shema Israel, ele declarou aqui, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
No entanto, o texto ele foi cortado, mas isso é para um próximo vídeo, de repente, a respeito da crítica textual, que é uma ciência que tem nos trazido muita luz a respeito dos textos originais. Mas o que acontece? Aqui nós vemos que está sendo tratado a discussão aqui, a laaica, a discussão da lei, está no nível de salvação eterna, de vida eterna. E o Yehoshua ele disse, olha, se você praticar o quê? Se você praticar o Shema Israel, ou seja, se você crer, se você viver a unidade absoluta do eterno, amar o eterno acima de qualquer coisa e amar o teu próximo como a ti mesmo, você terá a vida eterna. Uau! Que magnífico isso, que profundidade! Mas eu quero continuar aqui para você, só para a gente entender aonde eu quero chegar aqui em relação a essa discussão que durou séculos a respeito de quem é o próximo. Yehoshua, então, termina aqui iniciando a parábola que todos conhecem, que é a parábola do bom samaritano, onde ele diz: ele, porém, o sábio da lei, né, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu quero, devido ao tempo do vídeo até, ir direto ao versículo aonde Yehoshua, ele conta toda a parábola, toda a história, para fazer o próprio mestre da lei responder quem era o próximo dele. Ele não tinha como responder diferente. Então, ele disse: qual dos três, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai, e também tu faz o mesmo. Bem, só para lembrar você dessa parábola rapidamente, então, conta que um homem vindo de Jerusalém estava a caminho de uma outra cidade. De repente ele é assaltado e ele é espancado e ele fica ali na estrada. Passa um sacerdote por ele, depois um Koanim, né, um sacerdote, depois passa alguém da tribo de Levi, o levita, e todos se afastam daquele homem que está no caminho e não ajudam. Mas passa um samaritano, olha para aquele homem lá e resolve ajudá-lo, resolve agir sobre a necessidade presente daquele homem. Não foi uma ação de palavras ou mental ou espiritual. O samaritano não disse: eu vou orar por você, fica aí que eu vou estar orando por ti, fica aí. Não, aquele homem ele pegou e agiu sobre a necessidade do seu próximo. Mas quem era o próximo então? O próprio perito da lei responde: o próximo é aquele que agiu de caridade sobre aquele homem, que ajudou aquele homem. O que o Yehoshua está falando? O Yehoshua está falando que o próximo são aqueles que estão à sua volta. E que você deve usar o amor ao próximo com ação e atitude, não só com palavras. Mas eu quero também trazer à tona aqui uma palavra, um posicionamento do apóstolo Paulo sobre esta palavra, esse amor ao próximo. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6 e 10, ele fala sobre este mesmo mandamento, só que de uma forma diferente. Ele diz o seguinte: portanto, Gálatas, capítulo 6 e 10,
Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. É o amor ao próximo. Amar a todos. Mas aqui o amor que o apóstolo Paulo está falando é um amor com ação. Um amor com atitude. Não é um amor psicológico. Não é um amor que fica só ligado à psique. É um amor com atitude. E ele diz aqui: enquanto temos oportunidade, fazemos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bem, eu posso te dizer que Paulo ele teve uma outra visão em relação aos rabinos que discutiram durante séculos sobre o amar ao próximo e chegaram à conclusão que o seu próximo era todo judeu. Yehoshua, ele não disse que era todo judeu. Yehoshua, ele disse todo aquele que estiver próximo de você. Mas Paulo, ele, como um rabino, que foi educado como um fariseu, ele entende que o próximo, realmente, como Yehoshua falou, é todo aquele que você pode ajudar a estar à sua volta. Mas, sempre dando preferência àqueles que estão ligados à família da fé. E a família da fé está dizendo que são todos aqueles que praticam a lei do Eterno e vivem a fé em Yehoshua HaMashiach, o Gadol Melech, o Todo-Poderoso, aquele que virá como Ben Davi. Esses são a nossa família da fé. Vamos ajudar a todos, mas sempre procurando olhar para aqueles que são da família da fé. E a família da fé, sim, é Israel. O Israel verdadeiro do Eterno. O Israel que é eu, você e é todo aquele que segue a Santa Torá do Eterno e que vive a fé em Yehoshua HaMashiach. E que hoje, mesmo aqueles que são goïms, são gentios, eles se tornaram descendência de Abraão, segundo a fé em Yehoshua. E como se explica isso? Isso é a ação do Eterno sobre a tua vida, meu irmão. E Baruch Hashem por isso. Louvado seja o Eterno. Um Shabbat Shalom para você. Shabbat Shalom, que o Eterno vos abençoe.